Olá, pessoal, que prazer estar aqui com vocês novamente para a nossa Sexta das Ciências Jurídicas. E como você já sabe, toda sexta eu recebo aqui um convidado super especial. Mas hoje tá super especial, porque eu consegui que o professor Alano Nogueira viesse aqui para conversar com vocês. Gente, esse homem, ele é maravilhoso, um professor excepcional, doutor, pós-doutor, além de várias qualificações, ele também é professor aqui da Gran Faculdade, nós temos essa honra de tê-lo aqui, e também é coordenador aqui na Gran Faculdade. Além disso, eu preciso ressaltar que o professor Alano, além de gestor e pesquisador, ele é membro da Academia Brasileira de Ciências, Arte, História e Literatura, ocupando a cadeira 63, que honra! Essa academia, gente, é aquela que já condecorou personalidades como o presidente da República, Getúlio Vargas e Jânio Quadros. Ou seja, nós estamos aqui com uma personalidade e que, para além disso tudo, é um ser humano maravilhoso, humilde, acessível. E ele topou falar aqui pra gente sobre liderança positiva. Liderança positiva, já estou inspirada, né? Porque ele já é uma inspiração positiva. Professor Alano, eu não tenho palavras para agradecer a sua presença aqui. Eu sei o quanto o seu tempo é curto, então agradeço muito a deferência. Professora Núbia, cordial boa tarde a todos que nos ouvem. Uma grande satisfação estar aqui nessa escola, uma escola que realmente é belíssima, que tem uma história maravilhosa e que nos inspira a cada dia a caminharmos nesse contexto de melhoria, de avanço e que nós estamos dispostos a fazer a cada dia. Muito agradecido. Nós que agradecemos. E você que está aí, eu tenho certeza que você vai amar, vai ter uma aula maravilhosa. Mas, professor Alano, o que seria uma liderança positiva? Quando a gente fala disso? A liderança positiva é um termo, na verdade, que vem sendo cunhado dentro de um contexto acadêmico e que traz, por trás dos bastidores, como pano de fundo, uma perspectiva que engaja, que faz com que as pessoas estejam mais próximas das outras e que, sobretudo, enxerguem os outros de maneira como uma única pessoa. Aquela perspectiva, professora Núbia, que se falava de que o profissional da porta para dentro é o profissional, da porta para fora ele não é mais o profissional, isso não existe. A liderança positiva, ela traz uma perspectiva que desmistifica isso e trata o indivíduo como um ser único, que possui sentimentos, dificuldades e que hoje está entregando com excelência e que está tendo uma alta performance e que amanhã pode ser que não esteja entregando em função de algumas outras coisas que esteja impactando nessa entrega de excelência dele dentro da organização. Perfeito. Até porque nós somos uma pessoa só, né, Alano? Então, como que a gente consegue dissociar? Então, eu vou colocar uma ficha e falar, agora eu sou o pai, a mãe, não sou mais o profissional. Isso é impossível, né? Exatamente. Quando nós estamos dentro da organização, nós, por vezes, acionamos um celular, um WhatsApp, com mensagens de família. E assim também o fazemos na nossa residência. Então não há como dividir e dissociar toda essa possibilidade de um indivíduo completo. Eu lembro-me de um momento que eu tive em um treinamento com o Bernardinho, o nosso grande ícone de liderança da seleção brasileira, e ele dizia algo muito importante. Ele dizia o seguinte, olha, tanto o reserva como o titular, eles são extremamente importantes, porque o reserva é que vai treinar o titular. Se ele não for uma pessoa de alta performance, o reserva, não entregar o melhor dele, o titular também não vai conseguir ser o melhor titular, porque quem treina o titular é o reserva. Então, todos nós temos uma parte muito importante dentro do time, dentro de uma organização. E nós somos uma única pessoa que não pode ser dividida e fracionada aonde ela está. Agora, professor Alano, eu fico pensando aqui que não deve ser fácil para um gestor que gere, por exemplo, uma equipe que está em teletrabalho. Como é que eu vou exercer uma liderança positiva se a pessoa a ser gerida não está ali próximo de mim, que eu não consigo ver os olhos daquela pessoa? Professora Núbia, esse ponto é um ponto extremamente importante. Se nós pensarmos que hoje nós atravessamos uma perspectiva altamente diferenciada,
que é o teletrabalho, o modelo híbrido. Nós temos que pensar também como esse líder vai atuar dentro dessa perspectiva diferenciada. Vejam que quando uma pessoa, um líder, se reporta a uma equipe presencial, ele tem que perceber que ele está tendo toda uma perspectiva diferente, um método diferente, uma forma de abordagem diferente, da mesma forma com a equipe híbrida. Não há como pensar que a mesma metodologia e a forma de abordagem nós iremos usar dentro das duas metodologias, porque são formas diferentes, são métodos diferentes de trabalho, e eu preciso, de alguma maneira, perceber e entender que essas pessoas estão dentro de ambientes diferentes, com formas de atuação diferentes e que, de alguma maneira, eu tenho que respeitar isso e me posicionar de maneira com que essas pessoas me enxerguem como uma pessoa que está inspirando e trazendo possibilidades de avanço naquilo que são as atividades profissionais. Nossa, que sensacional, Alano. E aí, desculpe a minha ignorância, mas é isso que a gente pode também associar e reportar com justiça organizacional? Essa pergunta ela é cirúrgica e extremamente emblemática. Esse contexto da justiça organizacional já vem sendo pesquisada desde 1987 fora do Brasil. Harvard já tem várias pesquisas sobre isso e agora, mais recentemente, nós começamos a abordar esse assunto aqui no Brasil. Esse assunto é extremamente importante porque, vejam só, se eu tenho dois times diferentes, duas formas e metodologias de trabalho diferentes, o modelo do teletrabalho e o modelo presencial. Quando eu de alguma maneira, trago algum tipo de prestígio em detrimento de um grupo para o outro, esse outro grupo pode se sentir, de alguma maneira, injustiçado do ponto de vista organizacional e gerar uma série de consequências para a organização. Não é como o employee silence, que é o silêncio do funcionário, a possível fraude, o que a gente chama de fraude do funcionário. Imaginem que eu possa entregar uma análise de 15 processos semanais. E aí a professora Núbia me pergunta quantos processos eu posso entregar e eu digo que posso entregar 10. Por que eu estou dizendo que eu consigo fazer algo muito inferior àquilo que eu realmente consigo entregar? Porque eu estou me sentindo injustiçado organizacionalmente. E aí também vem uma série de outros fatores que não são positivos para a organização, como turnover e outras questões mais. Nossa, isso é muito importante, viu, Alano? E eu fico pensando, cá, né, do meu lugar aqui de fala, como uma mulher. Imagina uma mulher que tenha filho, que tenha aquela jornada de trabalho dupla que nós sabemos que as mulheres têm, o chamado, né, trabalho do cuidado, que nem sempre é valorizado. Essa liderança positiva também perpassa por isso, né? Esse gestor tem que ter esse olhar diferenciado para um gestor do gênero masculino e para uma gestora do gênero feminino, ou então do empregado. Sem dúvida. Quando nós falamos em liderança positiva, nós estamos sempre nos reportando a alguns pilares, como, por exemplo, a comunicação positiva, como, por exemplo, a perspectiva da relação positiva, a perspectiva de um feedback positivo, e todos esses elementos, eles perpassam por conseguir compreender cada uma dessas personalidades que fazem parte do time. O time hoje ele é composto de uma maneira muito mesclada, eu diria assim, heterogênea, cada um tem as suas capacidades. E aí nós trazemos um ponto extremamente importante, que é um ponto extremamente reflexível sobre a liderança positiva. É que, por vezes, alguns gestores, alguns líderes, eles alinham e colocam na mesma plataforma, no mesmo patamar, todas as pessoas do time. Vejam que nós temos curvas de aprendizagem. Eu posso estar em um determinado nível da curva de aprendizagem e eu não posso ser exigido que eu esteja em um outro nível, e seria, no mínimo, leviano por parte do líder não considerar que esse indivíduo do time ele está em um determinado nível da curva de aprendizagem. E a partir dali ele se posiciona como uma pessoa que vai ajudá-lo a aumentar a sua capacidade. Eu tenho sempre reportado os meus times, e eu converso muito com eles, eu digo assim, pessoal, eu tenho que ser capaz de fazer com que você esteja melhor daqui a um ano. Se eu não conseguir fazer isso, eu não estou sendo efetivo no meu papel. Então eu preciso fazer isso.
Isso é algo que o líder precisa dimensionar na sua fala e nas suas ações, sobretudo. E é interessante, gente, porque eu fico aqui, né, boquiaberta, porque o professor Alano tem uma fala tão acessível, e eu penso também, Alano, que essa questão da liderança e esse olhar do empregado, daquele que é o liderado, é muito importante, porque a gente tinha, antigamente, aquela fala, antes temido do que amado. Isso caiu por terra há muito tempo, né? Exatamente. Então, por que eu olho do meu lado e tenho uma equipe que vive feliz ali com o seu líder, tem uma comunicação direta, efetiva, e tem outros que tem medo do chefe, tem medo do líder, treme na hora de falar com ele? Então, como me tornar uma liderança positiva, Alano? Esse é um ponto interessante, porque vejam só, eu fiz um mestrado na área de liderança, um mestrado profissional na área de liderança. Um dos vários. E nesse ponto, estudava-se muito os tipos de liderança, né? Desde o líder aquele que lá atrás pensava-se que o líder tinha que ter uma estatura X, um tom de voz X. Se ele não tivesse, se assim não fosse, ele realmente não podia exercer o papel de liderança. No direito a gente tinha isso com o Lombroso, porque ele achava que o criminoso tinha características, né? Então vejam que interessante. Isso foi desmistificado. Por quê? Porque, na verdade, o papel do líder, ele, de alguma maneira, dentro de uma linha cronológica de tempo, ele foi mudando. Não é? Hoje nós temos uma perspectiva mais simplória de liderança, é a capacidade de influenciar o outro. Então, como eu influencio o outro? E hoje, se nós pensarmos nas gerações que estão aí, hoje nós temos a famosa geração Z, os nascidos de 1990 a 2010. Essa é uma pesquisa também da própria Harvard que mostra que essas pessoas, elas estão muito mais voltadas para o impacto social. Se aquela instituição tem algum tipo de perspectiva que está vinculada ao impacto social, eles são pessoas um pouco mais prontas a ouvir. Curiosamente, eles estão mais dispostos a ouvir e também querem ser ouvidos. E o líder, para eles, para essa geração, é interessante que eles usam na pesquisa que o líder é aquele que é o líder que faz junto. Então, o líder que está junto, ou seja, ele faz junto, ele está fazendo junto, ele está se dispondo a caminhar junto com ele. Então, o caminhar junto hoje, ele tem um outro desenho diferente daqueles modelos de liderança que nós pensávamos anteriormente. O líder carismático, o líder situacional, o líder democrático, o líder autocrático. Esse modelo de liderança positiva, ele veio realmente para desmontar algumas estruturas postas e fazer com que, de alguma maneira, consigamos enxergar o ser humano como um todo e que, de alguma maneira, consigamos apoiá-lo nesses momentos de dificuldade. E aí sim ele vai nos acompanhar dentro de uma perspectiva mais voluntária, solidária, estar junto conosco. E essa questão da liderança positiva também passa muito pela empatia, né, Alano? Porque a gente tem que se colocar no lugar do outro, independente da situação, ainda que você não esteja numa posição de gestão, de líder, mas você tem que impactar com a situação do outro. Até porque, como o professor Alano disse, nós vivemos em uma sociedade plural. Você não sabe exatamente o que o outro vivencia no seu dia a dia. Às vezes ele está ali rindo, e isso também nos denota aquela questão de entender o outro e evitar situações como, né, de escassez ali sentimental no ambiente de trabalho. Sim. Eu estava dando um curso para o TJ do Ceará, e me foi reportado por vários colaboradores um ambiente assim extremamente, de alguma maneira, que chocou um pouco, né? Que foi exatamente a utilização desse modelo do teletrabalho e o modelo de gestão ali posto. Quando se falava da questão do adoecimento mental, da saúde mental, ou seja, as pessoas, às vezes, que estavam fazendo entregas maravilhosas e deixaram de fazer entregas maravilhosas. Por quê? Porque, de alguma maneira, estavam sendo impactados com um modelo que não conheciam e não sabiam como lidar com ele. Isso, de alguma maneira, trouxe uma necessidade de que esse líder se posicionasse de uma forma muito diferenciada para que essa pessoa que tinha uma entrega de alta performance,
ela, por um determinado momento, o time pudesse dar um esteio, subsídio, dar um respaldo para que ele voltasse a ter esse momento de entrega de alta performance. Né? Porque a entrega de alta performance é altamente possível e ela não depende de cargo, não depende de momento. E aí eu volto a essa questão do Bernardinho, né? Ele dizia, olha, a entrega de alta performance, ela é você entregar da mesma forma que você entrega no seu trabalho, você entregar na sua casa. Então você tem que acordar com a disposição de entregar com alta performance e também voltar para a sua residência e entregar com alta performance na sua casa. Aí sim você tomou uma decisão de ser uma pessoa que trabalha e que entrega o seu melhor. É verdade. Gente, se vocês ficaram apaixonados com essa live, como eu fiquei, os nossos alunos da Grão Faculdade podem ter o professor Alano, porque ele é nosso professor aqui na Grão Faculdade, e eu já convidei o professor Alano para a gente fazer outras lives, e eu tenho certeza que ele vai arrumar um espacinho na agenda só para estar aqui com a gente novamente. Professor Alano, muito obrigada pelo seu tempo, pelo repasse do conhecimento, pela sua simplicidade e acessibilidade, porque encontramos muitas vezes gênios, pessoas que são realmente muito inteligentes e muito capacitadas, mas poucos têm a humildade que você tem, e eu te agradeço muito. Professora Núbia, que agradeço a generosidade, agradeço a oportunidade de estar aqui falando com os nossos queridos alunos e com essa escola que realmente nos inspira. Agradeço a oportunidade. Eu que agradeço. E você não se esqueça, toda sexta-feira tem um assunto novo aqui na Sexta das Ciências Jurídicas. Eu espero vocês.